La Tierra sería solo una piedra estelar muerta si no hubiera existido la magia de un sol que le dispensara profusamente su formidable energía. Otra historia se preparaba, la historia de una complicidad entre la tierra, el agua y la luz. La gran aventura de la vida podía comenzar. Quando os astrônomos descobrem um outro planeta, a primeira coisa que eles perguntam é: tem água lá? Mas a pergunta não é pela água, a pergunta é pela vida. Porque só existe vida como nós conhecemos porque existe a água. I learned from Kanahus Manuel. She's from the British Columbia Indians. She told us that every meeting we have about water, that we need to have water in the meeting. And what she said is that the cup of water we put in there while we're talking, it will take the information into the water, because the water is alive. Mas o fato de sermos seres complexos do ponto de vista social, cultural e político não nos faz deixar de ser seres biológicos. I want to say this to the people of Brazil. You are sitting on an absolute treasure of water. The Guarani aquifer, the beautiful rivers and lakes and the groundwater. And the water gives us life, so it takes all that information, and then when we're done the meeting, then I will go pour it on the trees that's outside, and then the trees will carry that information to the other trees, and then it will eventually go into the water, and then the water will tell each other what we're talking about. E parece que hoje já não tem mais sentido, né, falar de uma história como se a história humana passasse a ser fora da natureza. Não passa. But you're living in a thirsty world, and people and corporations all over the world want the water of Brazil. Né, quase sempre a água era considerada necessariamente por exemplo, uma coisa de interesse geral, portanto bem público. A água, de um modo geral, a água tem um nome que é muito interessante, que ela é chamada de solvente universal. Porque a água dissolve a grande maioria das substâncias. Como ela dissolve a grande maioria das substâncias, os homens aprenderam desde muito cedo que se você jogar os seus dejetos no rio, o rio dilui e leva isso embora. And our people are naturally fish eaters since time immemorial, and so when the mercury was dumped, like our people ate the fish and now they're poisoned. So we told the Canadian government the mercury is still in the fish, and we did a sediment study in 2010, and the doctor Trish Sellers said that the mercury was still on the top sediment. It wasn't getting buried. So we are not taking proper care of our water. We learned early in our lives that it was abundant and we didn't have to take care of it, and that was a bad lesson we have to unlearn. Todo mundo recupera na região carbonífera com biodiversidade. E ninguém está preocupado com a recuperação química. Então, você não pode recuperar uma coisa, aparência, né? E não deixar a química de lado. Então, as águas de lá são desastrosas. Né? Nós aniquilamos a qualidade da água dos nossos rios. A quantidade dessa água já não é mais a mesma porque nós não temos mais a quantidade de florestas que Santa Catarina dispunha originalmente. Ter peixe não vai ter, a vida não vai ter, mas tem uma margem verdinha, tá bonitinha, tal. Ah? Botar um dedo é capaz de ficar. São verdadeiros venenos que são utilizados em grande quantidade. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil adquiriu a posição de campeão mundial no uso de agrotóxicos e outros pesticidas, como você diz. Nós temos que levar em conta, então, que tanto a produção da energia termoelétrica como a produção dos alimentos, que tem sido o grande fator de
que movimenta a economia na região oeste de Santa Catarina são questões que trazem grandes problemas para as águas superficiais. E as águas subterrâneas têm sido, nesses dois casos, a grande possibilidade de manutenção desses sistemas econômicos. É um mal necessário para ter energia elétrica, para o desenvolvimento, etc. Tudo bem, mas sobre o meio ambiente talvez é um impacto totalmente reversível. E que parece que é um tabu, né? O Pinos é um problema, tal coisa é problema. Agora, a hidrelétrica não é problema, porque eu quero acender minha luz. O Pinos, para mim, para a grande maioria, ele é praga. Porque ele praticamente se exterminou com a fauna e prejudicou muito a flora. E a gente sabe o que aconteceu com a expansão do etanol, do cultivo de cana para etanol em São Paulo. Grande parte das áreas de pasto de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul. Mas se eu entro, na verdade, com a cana sobre uma área de pasto, eu pergunto para onde vai o gado. O gado subiu, o gado foi para a Amazônia. E, aliás, é porque os rios estão tão poluídos que as pessoas estão correndo para a água subterrânea. Nós estamos estudando há anos a região metropolitana de São Paulo e lá nós vemos que as águas subterrâneas fazem a diferença para a segurança hídrica dessa cidade. Então há uma ideia assim mais ou menos generalizada de que o aquífero seria uma espécie de camada de água subterrânea. Na verdade, é uma rocha que contém esta água. Quando essa pressão para a água subterrânea começa, e a gente sabendo que essa é uma água que é extraída uma vez, porque ela é uma água, é um processo de mineração da água, essa água se renova na escala dos milhares de anos. Mas a grande importância do aquífero Guarani está relacionada à região em que ele ocorre, porque ele ocorre numa área que é muito densamente povoada, numa área que tem grandes projetos do ponto de vista industrial e que tem uma grande ocupação também agrícola. E a relação do aquífero Guarani com o aquífero que está situado em cima dele, que é o sistema aquífero Serra Geral, é uma relação muito íntima, porque os dois têm interconexão. Existe uma ideia de que se a água é subterrânea, a água é boa para beber, eu não preciso fazer nada para tratá-la, né? E, infelizmente, o que está acontecendo é que muitos desses poços estão revelando que já estão, de alguma forma, contaminados. Nesse sentido, no ano passado, nós fomos surpreendidos com a possibilidade de utilização no Brasil do sistema de fraturamento hidráulico para a obtenção do gás de xisto. Embaixo desses aquíferos nós temos uma grande camada de rochas que eventualmente poderia ser utilizada para isso. Mas a possibilidade de que neste uso, através do fraturamento hidráulico, sejam contaminados esses dois aquíferos, ela é muito grande. Então, nós precisamos ter toda a certeza de que não haverá esse problema de contaminação antes de permitir que em toda a região de ocorrência desses aquíferos, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, em todas as outras áreas onde ele ocorre, que haja realmente segurança no sentido de se permitir a utilização. Não é o que a gente tem visto até agora, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as consequências desse aproveitamento estão cada vez mais expostas pela contaminação das águas, pelas doenças que afetam as pessoas que estão nessas áreas e pela própria desativação de outros sistemas econômicos por causa dessa exploração do gás de xisto. Com suas bordas altas e curvas e com seu fundo chato, a bacia é o melhor objeto da casa para recolher a água das goteiras durante os temporais. Lá fora, a água da chuva vai procurar também as partes mais baixas
encharcando o solo ou escorregando para juntar-se com a dos terrenos vizinhos, formando os córregos e riachos que, por sua vez, correm todos para o rio principal, numa rede de drenagem que acaba por ocupar todos os espaços dessa grande bacia, a bacia hidrográfica. A história da bacia é a história de seu rio, dos seus vales e montanhas, campos e florestas, mas é também a história de sua gente, que vive na bacia e que dela depende para viver, numa relação de solidariedade, em que da qualidade ambiental da bacia depende a qualidade de vida de seus habitantes. Luiz Fernando Scheib. Os ecossistemas existem para nos proteger. A floresta é espessa, porque só a floresta espessa segura a chuva. A floresta rala ou a pastagem não segura a chuva. As bananeiras não seguram a chuva, o barranco vem abaixo, né? Então, os ecossistemas precisam ser recuperados e é urgente que se faça. E que a unidade básica para a implementação da política vai ser a bacia hidrográfica e que toda a gestão da água ela deve se dar de forma participativa. Cabe aos comitês de gerenciamento de bacia a gestão da água em cada uma das bacias hidrográficas, né? Então, para isso, nós temos que pensar novas estratégias de convivência com a água, principalmente pensar em um uso da água de acordo com a oferta hídrica. Então, não instalar, por exemplo, indústrias intensivas em água em áreas de escassez hídrica, não introduzir atividades agrícolas intensivas no uso de água em áreas onde você não vai ter essa oferta hídrica. Nós temos a mania equivocada de pensar que a gente vai suprir a falta de um determinado recurso encontrando uma nova fonte desse recurso, perpetuando assim a presença dele para o atendimento das nossas necessidades. Mas, por exemplo, você vai ver na história da humanidade, tem vários povos, né, cuja história deles, a sua geografia, né, é marcada pelas regras de saber fazer a gestão da água, né? Então, que valores eram esses? É como uma questão de valor cívico da área de preservação permanente. Quer dizer, floresta ao lado do rio, floresta na montanha não é um favor, é um direito e um dever. Então, se há desequilíbrio hoje com relação a esse recurso, a gente tem que falar que é um desequilíbrio que a sociedade produz com relação a isso, né? Senão a gente vai querer tratar da água e não do modo como a sociedade está usando a água. Eu acho terrível isso, esse problema, porque não é ser contra a privatização, quer dizer, não é que tudo tenha que ser governamental, mas na questão da água, é como se amanhã também fosse privatizar o ar que nós respiramos. Temos que fazer comparação entre água e ar. Talvez o fato de pensarmos com alguma coisa que não passa pelo nosso sistema de propriedade, pelo nosso sistema de acumulação, as nossas regras societárias, que não se dão fora da relação com isso que a gente chama de natureza, então esses desequilíbrios que estão se dando são desequilíbrios instaurados pela forma societária que nós inventamos. Agora, coloca-se uma corporação privada lá, ela vai ter a única real objetivo, o lucro, o cifrão. Né? E aí eu falo, uma sociedade que acha que não tem limites para a sua produção, uma sociedade que se diz produtivista, né, que quer produzir, no fundo, a gente começa a lidar com o fenômeno da escassez. Ninguém produz ferro. Nenhuma sociedade produz ferro, extrai. Nenhuma sociedade produz petróleo, extrai. Por isso que, na verdade, é fundamental, porque quando você diz que você produz, você é produtivista, então sou eu que faço, então não tem limites. Então o que está em discussão hoje quais são os mecanismos através dos quais a humanidade vai poder se reapropriar socialmente da natureza e não deixar a natureza a serviço de um processo de acumulação. Além do homem, as cidades, as indústrias e a agricultura fazem parte do ciclo da água.
Os desequilíbrios no uso da água refletem as complexas e contraditórias relações sociedade-natureza. Carlos Walter Porto Gonçalves. I'm from Cape Town in South Africa. We are suffering from water issues in our community. It's basically a privatization issue where the government are introducing what you call prepaid water meters. Ou seja, privatizar os céus. Né? A chuva cai do céu, você não pode captar água na sua casa, é considerado crime. And it is time right now to say, wait a minute, we are the keepers of this water. It belongs to the people, it belongs to future generations, it's a public trust. We are not going to let it be plundered, privatized, polluted, commodified. A gente está reivindicando o direito de fazer aquilo que os colonizadores fizeram conosco. Nós estamos reivindicando o direito de sermos como eles. Olha como fomos colonizados. All these diseases that's going around because we're not healthy, we're not being hygienic, we're not washing our hands regularly. I would cook and not wash my vegetables because I have to choose. Am I going to wash my vegetables or am I going to give my son something to drink? And as a mother, I choose to give my children something to drink. And the children play outside and they pick up these germs and so that's for me, it's sad that nobody is looking into this. Nobody's seeing that these children are not dying of natural causes. Something is wrong, and what's wrong is we're being deprived of our basic needs, and our basic rights is water. We have the right to water. Nobody can survive without water. Eu diria que a ideia de dominação da natureza, que eu acho que é o centro, né, dessa civilização que a gente vive, né, chega nos seus limites exatamente quando a gente está vendo o momento que a gente está vivendo. Só se pensa de uma coisa quando começa a acabar. São Paulo deve estar preocupado com água agora, mas naquela época ninguém ia pensar em água. E eu diria que hoje são pontos seletos que se pensa em água ainda, né? Então, enquanto você tiver o capitalismo, você não vai essa pressão, né? E a gente está tendo, o resultado disso, a gente está vendo as situações que a gente está vivendo. Olha, há 5, 6 anos atrás eu estava em Pernambuco, na Zona Mata Pernambucana, tudo isso que está se passando em São Paulo com a água era em Pernambuco. Eu costumo dizer que nós não tivemos, em toda a história da humanidade, 40 anos tão devastadores como os últimos 40 anos. Quando nós pensamos em crise da água, na verdade nós não estamos pensando em crise da água, nós estamos pensando numa crise que é social e econômica. A questão ambiental, acho que ela resume melhor que qualquer outra questão, na minha opinião, né? A crise que ao mesmo tempo é civilizatória. Você pega, por exemplo, a pegada ecológica, né, da população norte-americana corresponde, por exemplo, assim, a 177 vezes a pegada ecológica dos etíopes, ou 53 vezes a população paquistanesa. Ou seja, então quando nasce um bebê nos Estados Unidos, né, acabou de nascer o equivalente a 177 etíopes. Eu não estou preocupado com a população da Etiópia, eu estou preocupado com esse bebê norte-americano que nasceu. Porque ele acabou de nascer o equivalente a 177 etíopes. Então o problema não é demográfico estrito sensu. É porque a pressão sobre o planeta ela é muito diferenciada. O Brasil é um grande exportador e ele exporta em si muita água, porque todos os produtos exportados pelo país levam embutido muita água. E essa água, via de regra, ela está embutida na cadeia de produção alimentícia dos produtos derivados de animais. Seja leite, seja carne, esses produtos levam muita água embutida. Seja na própria massa animal que vai ser comercializada, seja na produção da ração que vai alimentar rebanhos em outras partes do mundo. A gente hoje, eu, por exemplo, em Niterói, onde eu moro, né, eu estou comendo carne que vem de Paragominas, Pará. Me pergunto qual é o custo energético dessa carne. Essa água virtual, ela com certeza faz falta na torneira do brasileiro em algum momento. Passa então por uma mudança cultural de entender que esse consumo é também
algo danoso e prejudicial à manutenção da quantidade e qualidade do recurso hídrico em solo brasileiro. Como uma vez eu encontrei nos anos 80 um caminhão, né, com frango, né, atolado em Altamira, no Pará, com placa de Chapecó. Como se um cara da Amazônia não soubesse sequer criar galinha. Agora, os índios nunca foram idiotas de não saber viver com uma natureza que produz anualmente, de maneira líquida, né, entre 40 e 70 toneladas de biomassa por hectare. Essa riqueza que eles têm de conhecimentos deveria ser valorizado. Né? Eu sempre dou um exemplo daquela sorveteria lá de Cairu, né? a sorveteria de Belém, né? A Cairu, que nos anos 80 tinha 125 tipos de sorvete diferentes, sabe? Ainda permanece lá com boas dezenas. E eu falo assim, não tem sabores que não sejam derivados de saberes. Cupuaçu, quando é que nasce? Quando é que cai? Como é que se trata? O taperibá, o buriti, a abacaba, o açaí. Quando é que cai? Como cai? Como é que eu trato? Aí vai falar, são as mulheres que sabem fazer isso, são os camponeses que sabem fazer isso, são os povos da floresta que sabem fazer isso. Eles nos oferecem 125 tipos de sabores de sorvete. Mas que não são só sabores, são saberes. Então toda a sofisticação que hoje o enólogo, uma coisa que virou até meio arrogante, meio soberbo, o cara quer quase que pegar no copo, esquece da profundo compromisso que isso tem com a reforma agrária. Né? E foi a reforma agrária que permitiu que aquele camponês pudesse continuar fazendo champanhe, que é uma região, conhaque é outra região, camembert é outra região de queijo, roquefort é outra área. Quer dizer, os nomes são os nomes das culturas locais, que mostra a diversidade. Mas se eu continuar achando que eles são inferiores, atrasados, ignorantes, né, eu não tenho nada a aprender com eles. Né? O que não quer dizer que eu também não tenha nada a ensinar. Nós somos incompletos todos, não somos só nós, eles também. Vamos baixar um pouquinho a bola e reconhecer e vamos dialogar com essas formas. Né? Se você quiser mandar um foguete à Lua, vai lá, liga o pessoal da NASA, né, que eles sabem mandar um foguete à Lua. Né? Eles são especialistas nisso. Agora, se você quiser salvar a Amazônia, conversa com os índios, com os ribeirinhos, que os caras conhecem aquilo ali, parte daquilo ali. Todo ser vivo, ele se caracteriza por ter poros. Poro, que tem abertura, buracos, né? A boca, né? O olho, são buracos. O que está significando? Que nós só existimos pelas aberturas que temos. Para poder entrar em contato com o mundo. Tem uma linguagem popular fantástica que diz que o cara que não é inteligente é tapado, ou seja, o cara que não tem aberturas. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai, e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Fernando Pessoa. A gente vê gente chegar assim, jogar lixo até no rio, eu já vi isso. Só que eu fico incomodada com isso. É questão de que no interior as pessoas não têm a vocação de dizer que saneamento básico é só na cidade. No interior também tem que ter saneamento básico. Tudo que tem que ser reciclado hoje, senão, na verdade, nós teríamos que ter essa consciência há 50 anos atrás. E o meu marido já está pegando, quer dizer, o pai dele já pegava, isso já faz o quê? Mais de 100 anos que ele está pegando essa água. E é uma água que eu fico às vezes até pensando, tem tantas pessoas que a gente vê que tomam aquela água lodada, né, cheia de barro, e a gente tem uma água tão limpinha, né? O futuro do mundo e do nosso país, do nosso município, passa pelas crianças que estão se formando. Mas eu não me imagino morando na cidade, não. Aqui eu vou ficar eternamente enquanto puder. As pessoas dos grandes condomínios podem agradecer pelos grandes empreendimentos toda manhã. Eu agradeço pela água, pelo ar e pelos pássaros que me auxiliam no despertar da manhã. Para mim, não tem preço.